Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do NEFI. E hoje estamos aqui falando sobre introdução ao justnaturalismo teológico. Sim, meus amigos, sob a coordenação da linha temática Direito e Liberdade Religiosa, nós vamos falar sobre esse assunto, esse tema que parece ser tão complexo, mas, na verdade, a gente está falando de uma escola teológica do direito, tá? É uma escola que, principalmente na Idade Média, muito forte mesmo, tá? Predominava. E nós vamos falar um pouco sobre justnaturalismo e também trabalhar esse conceito para o âmbito teológico, tá bom, pessoal? Então, fiquem ligados aqui, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês para nós. Isso, deixa eu colocar aqui. Me colocar no cantinho aqui. Pronto. Deixa eu ver na tela. Beleza, pessoal. Vamos lá. Introdução ao justnaturalismo teológico, tá? Pessoal, eu já quero, antes de começar a abordar esse conceito no aspecto teológico, é interessante nós entendermos um pouco o conceito de justnaturalismo, né? Direito natural. Há muito essa expressão, principalmente no direito, justnaturalismo, justpositivismo, né? Direito natural, direito positivo, né? Então, o que é o justnaturalismo? Justnaturalismo, pessoal, é uma teoria do direito, tá? É uma teoria do direito que cria uma conexão entre direito, moral e justiça. Então, uma lei não basta ser válida. Essa lei, ela precisa ser moral. A moral, ela precisa estar embutida no dispositivo normativo. A moral, ela precisa estar no bojo da lei. O direito, ele deve ser justo. Logo, leis injustas não são consideradas leis pelo justnaturalismo. Então, quando a gente fala de direito natural, a gente fala de uma escola do direito que preza pela moral. A moral é um aspecto importante para a validação da norma, certo? Para que a norma seja válida, ela precisa ser uma norma moralmente aceita, tá? E nós temos alguns contrastes entre o justnaturalismo e o justpositivismo. Quando a gente fala de direito positivo, nós estamos falando do direito expresso, um direito que está formalizado, certo? E há algumas diferenças entre essas duas escolas do direito, tá? A escola do justnaturalismo e a escola do justpositivismo. Até colocamos um quadro comparativo entre eles, né? Quando a gente fala de direito natural, do justnaturalismo, nós estamos falando do direito que possui uma conexão com a moral, ao passo que o justpositivismo, perdão, não tem essa conexão. Quando a gente fala de justnaturalismo, nós estamos falando de que um direito injusto, ele não é direito. Então, nós descartamos essa norma como se jurídica fosse. Ao passo que, no justpositivismo, o direito, mesmo sendo injusto, mas ele sendo válido do ponto de vista do processo legislativo pelo qual ele passou para se tornar efetivamente uma lei, ele é direito. Então, ainda que esse direito seja injusto, mas ele, passando pelo processo de validação, ele é considerado direito, né? Quando a gente fala de justnaturalismo, a gente coloca o direito com uma função de promover bem comum, né? E por promover bem comum, ele é obrigatório em razão disso. Quando a gente já fala de justpositivismo, a gente já está tratando o direito como um fato social. Então, ele, por ser um fato social, é um direito mais frio, né? Se é que eu posso utilizar esse termo.
Então, ele é um fato social que decorre da vontade do legislador ou de regra de reconhecimento, né? Enfim, passando por processos legislativos, enfim. No final, eu coloquei dois nomes de cada escola do direito. Então, quando se fala de direito natural, dois nomes são muito presentes, né? Que é o John Finnis e o Lon Fuller. E quando a gente fala de direito positivo, de positivismo, Hart e Kelsen são nomes que sempre vão estar na discussão, são nomes que influenciam muito, né, o direito positivo, o positivismo ali, né? E explicado esse conceito de justnaturalismo, né, e as suas diferenças com o positivismo, nós podemos falar então de justnaturalismo teológico, tá? E essa questão do justnaturalismo teológico, ela surge na antiguidade, mas ela ganha força mesmo na Idade Média. E na Idade Média, o justnaturalismo teológico, ela acaba sendo a corrente de pensamento prevalecente sobre o direito da época, né? Então, nós estamos nesse momento trabalhando direito e teologia, tá? E essa foi a corrente que predominou durante toda a Idade Média, e a gente vai tentar fazer uma conexão do direito com a teologia, conforme vocês verão nos próximos slides, tá bom, pessoal? O que é o justnaturalismo teológico? Basicamente, quando a gente fala de justnaturalismo teológico ou direito natural teológico, nós estamos falando o seguinte: olha, as verdadeiras leis, elas são criadas por Deus, certo? A origem, uma lei para ser genuína, ela precisa decorrer da expressão da vontade divina, certo? E sendo essas leis decorrentes da vontade divina, elas são eternas e imutáveis. Entendem? Então, quando a gente fala de justnaturalismo teológico, nós estamos falando aqui de uma escola onde a fonte do direito são os preceitos religiosos, porque esses preceitos religiosos, eles configuram a expressão da vontade soberana de Deus. Então, basicamente, em rápidas palavras, esse é o justnaturalismo teológico, né? E quando a gente fala de justnaturalismo teológico, a gente volta principalmente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem aproximadamente 613 mandamentos, né? E esses mandamentos do Antigo Testamento, eles são divididos para fins didáticos em três categorias. Então, nós temos a lei moral, nós temos a lei cerimonial e nós temos também as leis civis, ou também conhecidas como leis judiciais, né? O que são cada uma dessas categorias? O que cada categoria dessa vai abordar? Quando a gente fala de lei moral, nós estamos falando de leis que tratam a vida e a santidade de cada indivíduo, né? Quando a gente fala de lei cerimonial, nós estamos tratando de regras que disciplinavam como os sacrifícios e os trabalhos no tabernáculo, no templo, se davam, tá? Então, a lei cerimonial, ela regulamentava, ela regulava, ela disciplinava como que as atividades do tabernáculo, do templo, se dariam. E nós temos, por fim, a lei civil, que é uma legislação, um dispositivo normativo que tratava as peculiaridades de Israel como nação, Israel como povo, Israel como sociedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas leis agora, tá? Então, já entrando um pouco no aspecto da lei moral, quando a gente fala de lei moral, nós estamos falando aqui da revelação da essência de Deus.
tá? Então, nós estamos falando de uma lei que revela o caráter de Deus, né? Sua natureza boa, santa, justa. E essa lei moral vai ser a base, a essência do justnaturalismo teológico, né? Então, a lei moral, ela expressa a vontade e a racionalidade de Yahvé, certo? E um exemplo claro de lei moral são os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles são caracterizados aí, eles estão dentro da categoria da lei moral, né? Quando a gente fala de lei cerimonial, nós estamos tratando aí dos rituais da antiga aliança. Então, nós temos aí os sacrifícios, o funcionamento do templo, os rituais de purificação, né? Então, tudo aquilo que disciplinava as atividades do tabernáculo, os rituais da antiga aliança, portanto, né, eles se colocam ali como lei cerimonial. E é importante nós termos em mente que esses rituais da antiga aliança, eles apontam para Cristo. E a finalidade dessa lei, ela é cumprida em Cristo, né? A partir do momento que Cristo se doa como o Cordeiro Santo, a partir do momento que há o sacrifício de Cristo na cruz, né, o objetivo das leis cerimoniais, ela é plenamente cumprida, né? Então, o telos dessa lei foi cumprido em Jesus através da cruz. E, por fim, pessoal, nós temos também as leis civis ou as leis judiciais, né, que disciplinavam, né, a organização social de Israel. Essas leis civis, elas foram estabelecidas aproximadamente no ano de 1400 a.C., tá? E quando nós falamos de leis civis, essas leis, elas levam em consideração a história do povo de Israel, a cultura do povo de Israel naquele momento, tá? Assim como as legislações, enfim, as legislações dos países como conhecemos hoje, a nossa Constituição, por exemplo, todo o ordenamento jurídico de uma nação leva, pelo menos deveria, né, levar em consideração os aspectos culturais, sociais, históricos daquela nação, daquele povo, né, daquela sociedade. Então, basicamente, os mandamentos do Antigo Testamento, eles se dividem aí nessas três categorias. E tem um detalhe importante, que é o seguinte: dessas três, a única lei que é considerada atemporal é a lei moral, né? E, ou seja, a lei civil, ela já cumpriu a sua finalidade, certo? As leis cerimoniais, elas também já cumpriram a sua finalidade, e a lei moral é a lei que subsiste, né? É a lei que ainda está vigente, né, entre nós. Até porque a tradição cristã, ela olha para as leis morais e vemos a lei moral como um padrão de justiça, né? E esse padrão ele deve ser seguido, né, por todos os tempos. Agora, um detalhe curioso, e nós até colocamos essa pergunta lá no nosso Instagram e também no grupo de WhatsApp dos participantes, é o seguinte: como que fica a lei moral no Novo Testamento? Né? Como que a gente enxerga essas leis, então? Né? Como é que fica? Elas continuam, não continuam? Como é que funciona isso? E é interessante porque eu fiz questão de destacar aqui dois autores com pensamentos diferentes a respeito desse ponto, certo? Então, por exemplo,
para o Chamberlain, né, Jesus, ele confirma, ele aprofunda a lei moral. Jesus, ele não está expondo ali uma nova lei. O que Jesus, na verdade, está tratando no Novo Testamento é uma forma mais radical a se olhar e a se praticar a lei moral mosaica. Tá? Então, Jesus não inaugura uma nova lei. Na verdade, Jesus, além de cumprir a lei mosaica, ele a coloca de uma maneira ainda mais radical para que nós sigamos, né? Agora, já para o Douglas Moo, né? O Douglas Moo vai dizer que as leis do Antigo Testamento, elas precisam ser enxergadas à luz do seu cumprimento em Jesus. Trazendo para o direito aqui, tá? No direito, nós olhamos o direito civil à luz da Constituição. Nós enxergamos o direito penal à luz da Constituição. O ordenamento jurídico brasileiro, como um todo, nós precisamos enxergá-lo com os olhos da Constituição. Trazendo isso para o âmbito teológico, nós precisamos enxergar as leis do Antigo Testamento com os olhos do cumprimento que elas tiveram em Jesus, segundo defende Douglas Moo, certo? E então é a lei cumprida em Jesus que deve ser praticada. E não a lei mesmo na sua forma original, como está ali, né? Eu não posso ter o olhar para os mandamentos do Antigo Testamento sem levar em consideração o fator Cristo. Porque Cristo é o cumprimento de todas aquelas leis. Entende? Então, eu preciso, na verdade, eu vou usar uma expressão que se usa muito na teologia, né? Jesus como chave hermenêutica. Então, eu preciso olhar para os textos do Antigo Testamento e olhá-los e interpretá-los de uma maneira cristológica, certo? Com os olhos de Cristo, com um modo cristológico no sentido do seu cumprimento, Jesus, né? Então, eu acho muito interessante essas visões diferentes, tanto do Chamberlain quanto do Douglas Moo a respeito desse assunto, né? E eu quero já passar para o momento das perguntas, porque, na verdade, nós não temos muitas perguntas para se fazer hoje, tá? Mas as perguntas que nós fazemos aqui, deixa eu pegar as perguntas aqui. Ok. Deixa eu só ver se meu parceiro Tiago está aqui comigo. Eu tô, só que eu não vou conseguir fazer pergunta agora. Não, tranquilo. Qualquer coisa, mano, qualquer coisa, você consegue digitar no chat? Nem digitar, é porque, na verdade, eu estou fazendo um outro... Enquanto eu estou ouvindo você, eu estou fazendo uma outra demanda aqui, então meio que Tá. eu não estou conseguindo concentrar para fazer a pergunta. Não, perfeito. Tranquilo. Pessoal, nós preparamos algumas perguntas aqui. Hoje está só eu e o Thiago aqui no Nefi, tá? Hoje estamos só nós, mas eu coloquei aqui 4 perguntas a respeito desse tema e eu vou fazer essas perguntas e eu vou comentando essas perguntas conforme o Thiago vai, enfim, for liberando lá, o Thiago também vai interagindo conosco aqui, se ele puder, né? Uma primeira pergunta que a gente coloca quando a gente fala da lei é qual o objetivo dela,
né? Qual que é o objetivo da lei, né? Para que a lei, afinal de contas, ela foi criada, tá? E aí, pessoal, quando nós falamos da finalidade da lei, automaticamente me vem na cabeça John Stott. Por que John Stott? Porque John Stott, ele vai falar algo muito interessante a respeito da finalidade da lei, e ele está falando especificamente sobre os 10 mandamentos. O Stott vai dizer o seguinte, Stott vai dizer, olha, a finalidade da lei, ela é, primeiro, revelar o caráter de Deus, certo? A vontade de Deus, e, ao mesmo tempo, a finalidade da lei é mostrar para nós o quão corrompidos nós somos pelo pecado, né? A ponto de ser necessário que Deus estabelecesse leis para demonstrar a nós a maldade do nosso coração, o quão mal nós somos em virtude do pecado, evidentemente, né? Por isso a lei, né, ela se faz necessária, né, ou se fazia necessária, né, quando a gente tratando sobre o Antigo Testamento para aquele contexto, né, do povo de Israel. Então, o caráter da lei é revelar a vontade de Yahvé e, ao mesmo tempo, demonstrar o quão pecadores somos. Porque as intenções do nosso coração, a inclinação do nosso coração, enfim, ela, definitivamente, sem Jesus, ela se inclina para o mal, né? Ela nos afasta mesmo de Deus. Por isso que Deus estabelece as leis. Tem uma outra questão, que é o seguinte, quando Deus estabelece a lei, Deus, a todo momento, Deus quer um relacionamento com o seu povo. E quando nós vemos Deuteronômio 4, nós vamos ver que Deus quer que o seu povo cumpra os seus mandamentos para que os outros povos possam perceber quão grande era o Deus de Israel. Ou seja, a observância das leis por parte do povo de Israel faria com que as nações vizinhas fossem abençoadas, porque elas iriam perceber que aquele povo era diferente ali. Estão entendendo? Então, há uma finalidade. Beleza, Tiagão? Valeu. Há uma finalidade tripla da lei, portanto, né? Há uma finalidade tripla, ou seja, revelar o caráter de Deus, a vontade de Deus, revelar a nossa natureza pecaminosa, caída, e, ao mesmo tempo, a partir da observância da lei, que os outros povos pagãos, pudessem enxergar o Deus de Israel, pudessem enxergar o povo de Israel como povo santo, como povo escolhido de Deus, né? Então, quando a gente fala da lei, a lei ela tem esse caráter, a lei ela tem esse atributo, né? Esse é no meu entender, o objetivo da lei, né? Pedrão está aí na área. Pedrão, quando você quiser falar, viu? Pode abrir o microfone, o webcam, pode falar no chat também, tá bom? Fique à vontade. A gente está tratando aí sobre o objetivo da lei, tá? Beleza, Pedrão. Uma outra pergunta que
é interessante nós fazermos aqui é o seguinte, a lei mosaica, ela continua valendo nos dias atuais ou ela foi substituída pela nova aliança? Porque no final do slide, eu coloquei tanto a visão do Chamberlain quanto a visão do Douglas Moo, né? O Chamberlain vai falar que não. O Chamberlain vai falar que o Novo Testamento, ele é apenas... Jesus, ele cumpre o Antigo Testamento e ele dá uma observância mais radical do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele continua, tá? Só que de uma maneira mais radical em Jesus. Já o Douglas Moo vai falar que não. Douglas Moo vai falar o seguinte, olha, a partir do momento em que há Jesus, a lei ela passa a ter um novo marco, um novo parâmetro, tá? E quando o Douglas Moo está falando isso, o Douglas Moo não está falando que nós não temos que olhar para o Antigo Testamento. Não, é evidente que nós temos que olhar para o Novo Testamento, tá? Mas eu preciso olhar os mandamentos do Antigo Testamento com as lentes de Cristo, que foi o seu cumprimento. Tá? Então, Elaine chegou aí agora. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Né? Nós estamos falando aqui sobre o caráter da lei, né? E enfim, a lei mosaica, ela continua valendo para os dias atuais ou ela foi substituída pela nova aliança? O que vocês acham? Pedro, Elaine? Vamos entrando aqui. Podem falar no chat ou podem abrir o microfone, tá bom, pessoal? Manu está na área. Hello, my friend. Boa noite. Hello, my friend. Boa noite. Boa noite, my friend. Repito, sim. Repito, sim. Seguinte, a lei mosaica, a lei de Moisés, né, a Torá, os 5 primeiros livros. Essa lei mosaica, ela continua valendo hoje? Ou ela foi substituída pela nova aliança em Cristo Jesus? Qual que é a função da lei mosaica hoje? Deu para entender agora, pessoal? Eu estou traumatizado com aquela queda da minha internet, gente, na reunião do... Ai, do Bruno da hora, meu Deus. Mas tá estável, tá beleza. Então, pessoal, como que vocês veem o Antigo Testamento hoje? Continua valendo ou não? Eu confesso para vocês que eu já ouvi, não estou falando que é a minha posição, tá, gente? Mas eu já ouvi as pessoas, não, que Antigo Testamento o quê? As pessoas têm que olhar para o Novo, só para o Novo, entendeu? O pessoal fica olhando o Antigo Testamento ainda. Não, gente, não, acabou, esquece aquilo ali. O negócio é do Novo para frente. Se bobear, Se bobear, sabe aquelas biblinhas azuis da SBB que só tinha um Novo Testamento, que distribuía antigamente na escola? Não, é só aquela ali já... Tá ali. Tá ali. Fala, my friend. E aí, gente? Desculpa que eu consegui entrar só agora, literalmente cheguei em casa agora. Então eu não acompanhei a exposição, mas respondendo a pergunta e tendo em vista esse comentário, né, que o Lincoln falou a respeito do Antigo Testamento, eu acho não, tenho certeza, que em hipótese alguma, os testamentos são algo que a gente descarta. Eu acho que tudo isso tem um valor histórico, mas para além de um valor histórico, é algo que é uma história que a gente vai acompanhando, que está apontando para algo que vai vir mais à frente. Como a gente falou em algumas reuniões do NEFI, é todo um enredo. Então,
Eu acredito que hoje a gente vive debaixo de uma nova aliança, mas não vejo que essa lei mosaica é algo descartável, entendeu? Eu acho que ela tem o seu valor, mas um valor direcionado para um povo em determinado tempo, assim como nós também vivemos em determinado tempo, que é diferente do povo do Israel que vivia debaixo da lei mosaica. Então, acho que é mais ou menos isso que eu penso. Ah, e uma coisa interessante também é que quando, não sei, talvez essas pessoas que têm essa visão de descarte, né, de o Antigo Testamento é para lá, a gente vive no Novo, enfim. Eu acho que a lei mosaica também, agora mais especificamente os 10 mandamentos, né, sem ser as especificações de Moisés, ela também é um ótimo recurso para a gente ver como o caráter de Deus é revelado, né? E o desejo de Deus, que é um desejo de paz para o povo, porque sem a lei a gente vai se destruir. Então eu vejo que a lei ela é proveitosa para isso também. Excelente. Eu acredito que olharmos a Bíblia sem... como é que eu vou explicar? Quando a gente olha a Bíblia, nós precisamos olhá-la dentro de todo um contexto. E eu me lembro que nós tivemos um encontro aqui em Lefi, onde eu e a Camila nós falamos sobre o panorama da Bíblia Sagrada, né? Então nós trouxemos o panorama do Antigo e o panorama do Novo Testamento. E naquela oportunidade nós comentamos o seguinte: olha, nós precisamos ver a Bíblia como um todo, porque o enredo da salvação, né, parafraseando Bernardo Tchô, né, com seu livro Enredo da Salvação, que é maravilhoso, super recomendo, tá, pessoal? Desde o Antigo Testamento, nós vemos o enredo da salvação sendo desenvolvido, né? E aí nós entramos no Novo Testamento e esse enredo continua, tem Jesus, o Espírito Santo vem e esse enredo continua, enfim. Então nós precisamos ter esse olhar como um todo, né? De modo a não olharmos para o Antigo Testamento com um certo descarte, né? Até porque, eu não sei vocês, até uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Ultimamente, eu ouço com mais frequências pregações sobre o Novo Testamento e menos pregações invocando o Antigo Testamento. Não sei se porque talvez há uma facilidade maior em se pregar sobre o Novo Testamento do que o Velho Testamento, enfim, mas eu observo que haja talvez um número hoje muito maior de pregações no Novo do que no Antigo. E é importante nós resgatarmos o Antigo, né? O Antigo Testamento tem preceitos, tem valores que nós precisamos observar, né? Pedro falou aqui no chat aqui, acredito que os 10 mandamentos permanecem, a lei mosaica permanece. Ela está comentando aqui no chat, né? Concordo com o Emanuel, o próprio Cristo disse que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Exatamente, né? Algumas traduções vão substituir o termo abolir por negar, mas por aí mesmo, tá? Pedro continua comentando aqui, né? Os ritos e sacrifícios eram sombras que apontavam para Cristo. Acho interessante como o livro de Hebreus aponta para a aliança em Cristo, como uma aliança superior. É verdade, Pedro, verdade. A gente percebe muito, inclusive, há uma discussão no âmbito teológico que é o seguinte: como os autores do Novo Testamento interpretavam os autores e os textos do Antigo Testamento. E uma das hipóteses de interpretação
é o que nós chamamos de interpretação tipológica, tá? Então, o que é a tipologia? É você exatamente pegar aquele modelo, tá? E você olhar aquele modelo do antigo e você enxergá-lo, trazê-lo para o Novo Testamento. Por exemplo, na época do tabernáculo, né, era necessário o sacrifício, né, dos cordeiros, enfim, sacrificava para o sacerdote fazer a expiação ali dos pecados do povo, né? Cristo na cruz é o cordeiro, tá vendo só? Cristo, cordeiro, o tipo, pega o tipo do Antigo Testamento, o tipo se concretizando no Novo Testamento, entende? Então a gente chama isso de tipologia, né? Há uma outra hipótese interpretativa dos autores do Novo Testamento para os autores do Antigo Testamento, que é o que se chama de sensus plenior, né? Ou seja, os autores do Novo Testamento, eles conseguiam enxergar uma visão periférica dos textos do Antigo Testamento. Ou seja, enquanto o autor do Novo Testamento estava olhando para cá, para a linha reta, os autores do Novo Testamento enxergavam esse mesmo tempo e, além desse olhar direcional do escritor do Antigo Testamento, eles também tinham essa visão aqui, uma visão meio que periférica mesmo, né? Igual o carro, né? Você está dirigindo aqui, mas você, ao mesmo tempo, você tem o senso de como estão os retrovisores, né? Enfim. Então, é uma visão que o J.K. Bale aborda muito. Então, são análises interessantes, né? Essa questão de como que o novo olha os textos do antigo. Dá uma discussão. Um dia a gente vai trazer esse assunto para o Nefi aqui, sobre métodos interpretativos do Antigo Testamento pelos autores do Novo, que é bem interessante, né? Pedro trouxe até aqui o texto de 1 Coríntios 5:7, né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Tá vendo só? Exatamente isso, né? Então, a gente vê aí, é muito legal. O Antigo Testamento, gente, é muito bacana. Particularmente, eu vou me filiar à visão do Douglas Moo, tá? Eu entendo que nós devemos olhar para os textos do Antigo Testamento com as lentes do seu cumprimento em Jesus, tá? Então, pelo menos é o modo como eu entendo, né? E a Manu também. Manu. Pois é, eu estou lembrando aqui daquela aula que eu trouxe sobre como os evangelhos chegaram aos gentios, né? E aí, em um momento da aula, a gente dedicou a aula exatamente para analisar os discursos dos pregadores do Novo Testamento, em especial o discurso de Estevão, porque foi um discurso assim, completamente baseado na história do Antigo Testamento. O próprio livro de Hebreus, aí, como o Pedro citou nos comentários, é impressionante, principalmente quando o autor começa a destacar o papel dos heróis da fé, né? Porque, nossa, eu acho incrível demais o livro de Hebreus. E fala como a fé, né, foi o que realmente moveu as pessoas desde o início da história. Então, é muito interessante essa analogia que você fez. Eu esqueci o nome do autor que fala sobre as lentes. Como é que é, Lincoln? É o J.K. Bale. Eu vou colocar aqui no Isso. chat. Nossa, achei muito interessante, já quero ler, porque, de fato, né, uma sombra do que havia de vir. Sim, perfeito. Isso, coloquei no chat. Vale a pena. Inclusive, tem no YouTube uma palestra que ele deu no congresso realizado pela editora Vida Nova. Acho que essa palestra é de 2012 ou 2013, se não me engano. Quem faz a tradução é até o
do Valdemar Crocker, muito bom, uma palestra de 1h20, na qual ele fala sobre essa visão periférica dos autores do Novo Testamento, olhando os textos do Antigo. Pedro está perguntando aqui se é a teologia do Novo Testamento dele. Quer ver? Deixa eu procurar rapidinho, pessoal, a capa do livro aqui, quer ver? J.K. Dale, Antigo. Aí eu vou colocar aqui, ok, Manual do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esse é o nome do livro. Deixa eu compartilhar a tela aqui, só para ver se vai abrir para vocês já darem uma olhada no livro. Não, eu acabei abrindo outro aqui, pessoal, peraí. Tá, Manual do Antigo, isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Manual do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso. Esse texto aqui, viu, pessoal? Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Exegese e interpretação, J.K. Dale. Vale muito a pena. Pessoal, vale cada centavo esse livro. Tá bom? Vale a pena. E não é caro, não, R$ 38, mas na Amazon acho que você encontra ele mais barato, inclusive. Né? Sempre fica em promoção na Amazon, isso mesmo. Esse livro aí do J.K. Dale. Tem um outro que ele escreveu com o Carson, que é o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo. Esse é o Bale com o D.A. Carson que organizam. Tá? Esse é mais caro, mas é também de braço. É um manual, só que com mais autores, com mais punch ali. Vale muito a pena, viu, pessoal? É muito interessante. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Vejam só. Se a lei mosaica ela não é mais aplicável como ela era aplicada no contexto do Israel antigo, como deve ser o nosso olhar para o Antigo Testamento, então? Como que nós devemos encarar os seus preceitos, né? Como que nós devemos olhar para os mandamentos do Antigo Testamento? E eu não estou colocando aqui, pessoal, apenas os 10 mandamentos, eu estou colocando todos os 613. Tá? Tanto as leis morais, que são os 10 mandamentos, como também as leis cerimoniais, né, do tabernáculo, as leis civis, as leis judiciais, enfim, como que nós, na opinião de vocês, como deve ser o nosso olhar para o Antigo Testamento? Então, olha, eu costumo dizer e pensar que eu acho que isso, quando eu olho, sabe, para trás, eu tenho a compreensão de que se eu precisasse disso, eu não seria capaz de me salvar, sabe? Então, eu acho que a lei traz a consciência, acho não, né? A Bíblia assim diz, ela traz a consciência do pecado. Ela traz a nós essa consciência de que a gente precisa de um salvador, porque se a gente tentasse seguir aquilo à risca, tipo, 100%, nossa condenação já estava nos esperando. Então, eu acho que esse é o olhar mais presente, assim, para mim, quando eu olho e vejo tudo que Cristo já fez por nós, né? Eu vejo exatamente porque ele era o Cordeiro perfeito, né? E que precisaria mesmo acontecer isso para que alguém levasse os nossos pecados de vez, né? Porque a gente não precisasse mais daquilo. Então vejo assim.
Muito top, muito top, muito top. Eu tinha falado, Manu, antes de você entrar aqui na reunião, que o John Stott ele vai desenvolver essa ideia. E o John Stott vai falar o seguinte, olha, Deus cria 10 mandamentos, né? Estou citando os 10 porque ele fala sobre os 10 mandamentos, né? Deus cria os mandamentos para mostrar para nós o quão pecadores nós somos. Deus cria leis para que essas leis revelem para nós os efeitos do pecado no ser humano, né? Então, além do caráter de revelar, além do intuito de revelar o caráter de Deus, a lei tem ele tem esse intuito, né, de realmente nos levar a um confronto mesmo. Nossa, a que ponto chegamos, né? Ao ponto de matarmos um semelhante, ao ponto de nós cobiçarmos algo que é do próximo, ao ponto de nós adorarmos outros deuses ou colocarmos algo da criação acima de Deus na nossa vida, no nosso coração. Então, assim como você, eu também olho, eu olho para o Antigo Testamento, além de algo que faz parte do enredo da salvação, como algo que demonstra os efeitos do pecado, né? O quão corrompido nós somos pelo pecado, né? Com certeza. Mais alguém, pessoal, no chat? Pode falar no chat, ou então pode abrir o microfone aí. Tá tranquilo? Pessoal, eu tenho uma última pergunta para fazer. E eu quero compartilhar a tela novamente. O Tiagão está na área aí de novo. E aí, Qual foi Tiagão? a penúltima pergunta aí? É porque, gente, esse horário é muito ruim para mim, desculpa. Eu fico em dupla jornada aqui. Não, tranquilo. Você fala penúltima, né? Ah, tá. Se a lei mosaica, se ela continua valendo nos dias atuais, ou se ela foi substituída pela nova aliança? Ah, tá. Cara, pergunta difícil. Porque, na minha opinião, é um tema que ainda não estudei tanto, assim, principalmente essa questão que você trouxe hoje na reunião sobre os 4 tipos de lei, né? Mas, na minha opinião, os 10 mandamentos é válido ainda até hoje, completo. Inclusive, aquela regra de sábado, só que o sábado, nós entendemos que não é bem um dia, assim, o sábado específico, né? Está muito vinculado a um dia do descanso, porque o sábado foi criado para o homem, né? E principalmente no contexto de Israel, em que havia um regime de escravidão, era uma própria lógica para ensinar sobre descanso, que a gente precisa descansar. E o próprio sábado foi criado para o homem, né? Então, os 10 mandamentos, para mim, é válido, assim. Ele é totalmente válido até hoje. O resto da lei, acho que depende. Porque ela realmente foi cumprida em Cristo e como uma sombra, né? Também. E aí é o que eu posso responder, né? Parte dela foi cumprida e enquanto os 10 mandamentos ainda é válido até hoje. Muito bom. Essa é uma discussão, Tiago, que, olha, nós vamos encontrar. Eu destaquei aqui, né, o Chen e o Douglas Moore, né, duas visões distintas sobre, mas existem vários outros. Então, assim, com certeza é um dos pontos que não vamos encontrar um entendimento assim, dificilmente. Agora, você falou sobre algo aí que é a minha última pergunta, e eu vou compartilhar a tela novamente para nós voltarmos nessa tela aqui. Ok. Aqui
nós falamos, então, sobre as 3 categorias, né, dos mandamentos do Antigo Testamento, né? A lei moral, lei cerimonial e lei civil. Pergunta: e o sábado? O sábado se encaixa em qual? Ou então, se encaixa em quais? A lei moral é a dos 10 mandamentos, né? Isso, né? Porque eu não lembro. Isso. É lei moral também. Lei moral. Alguém mais? Lembrando, vocês estão vendo aí na tela, né? A lei moral é a lei que trata a vida e a santidade de cada pessoa. A lei cerimonial, sacrifícios e trabalhos do tabernáculo, enfim. E a lei civil, né, ou lei judicial, né, que trata, que regula a vida social de Israel como nação ali. Deixa eu compartilhar mais aqui. Eu coloquei aqui só para vocês. Eu também acho que encaixa na lei moral, viu? Até porque no decorrer do Antigo Testamento, várias vezes Deus fala que o sábado era uma aliança que ele fazia com Israel. Então, eu acho que tem mais a ver com o relacionamento do homem com Deus, né? Do que com um ritual em si. Além disso, o próprio contexto inicial que ela foi dada foi no contexto dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, se a gente pegar aí, que são 2 tábuas, né? Uma tábua relativa da relação de Deus com o homem e a outra do homem com o homem. O próprio sábado tá na relação de Deus com o próprio homem. Lembrando que Deus é o próprio sábado, né? Se a gente pensar assim, no sentido que Deus é o nosso descanso. Se o sábado é o descanso, né? Deus é o nosso descanso, em quem a gente descansa, em quem a gente confia. E então por isso ele faz parte da lei. E o descanso é uma lei, é uma lei para gente. Interessante essa discussão. Interessante. Pedro está comentando aqui no chat, né, que Romanos 14 esclarece a questão do dia do Senhor, né? Ele até coloca aqui na versículo do 5 ao 8, na íntegra, né? Manu, também estou precisando cumprir essa lei do sábado, viu? Estou igual você aí, estou precisamos cumprir essa lei do sábado. Agora, tem um outro ponto, pessoal, além do sábado. Vocês vão se lembrar que, na época do Antigo Testamento, quem era pego em adultério, por exemplo, o que se fazia com a pessoa? Alguém que era pego em adultério. O que se fazia com a pessoa naquela época? Quem era pego em adultério? É apedrejado. Levava para fora, apedrejado. Era na capital. Morte. Sendo assim, o adultério, ele é uma lei apenas moral ou ele está inserido em mais categorias? O que eu ia responder é que ela é uma lei moral, mas a sua aplicação do juízo é uma lei civil, né? Eu ia fazer essa diferenciação. Mas não sei se estou correto, né? Então, a questão das categorias dos mandamentos, elas têm uma finalidade, e eu vi uma live do Isaac Sitsu com o Marcos Botelho, e ele fala sobre isso. Essa divisão que se faz em categorias dos mandamentos do Antigo, né, moral, cerimonial, civil, elas realmente, de fato, ela é uma divisão didática mesmo. Por quê? Porque algumas dessas leis elas vão se inserir
em 2 ou até 3 categorias. Por exemplo, essa questão, tudo bem, tem um aspecto moral, evidentemente, mas só que também, ela também se insere no aspecto civil e judicial. Por quê? Porque há uma pena a ser aplicada no caso do cometimento de um adultério, né? Então, se a gente for pegar o adultério, por exemplo, ele se insere tanto no aspecto moral como no aspecto civil e judicial. É um negócio muito louco, assim. É muito louco mesmo. E outras leis também, a mesma coisa. Elas vão... Tem mandamentos, inclusive, que se inserem até mesmo nos 3, que é moral, cerimonial e civil, numa tacada só. Então, eu coloquei essa questão do sábado, essa questão do adultério, porque a do sábado, eu não me lembro agora qual autor e não me lembro exatamente o porquê, mas tem autores que defendem que o sábado também pode estar em mais de uma categoria, né? Enfim, não somente uma categoria de lei moral. Mas existem autores que vão falar que o sábado está inserido em mais. O que é importante a gente sacar, né, de tudo isso que nós estamos falando? É porque, se nós voltarmos lá no início do nosso bate-papo, nós vamos nos lembrar do aspecto moral enquanto formador do direito, né? E aí nós temos a Escola Teológica do Direito, né, que prevaleceu, começou na antiguidade, mas prevaleceu ali mesmo ao longo da Idade Média, né? Então, as leis divinas, elas são verdadeiras porque elas expressam o caráter de Deus, né? E se a gente trazer para hoje, né, eu acredito que o nosso olhar para as leis, sejam elas, enfim, morais, civis, cerimoniais, claro, eu sempre tento enxergar tudo à luz de Cristo, evidentemente, mas além de enxergá-las à luz de Cristo como cumprimento delas, eu enxergo como a vontade de Deus sendo revelada ali. É o intento de Deus sendo revelado para o seu povo, sabe? São os princípios, os preceitos, os valores, né? Sendo passados para o seu povo, né? Deus, ao longo da história, ele busca o quê? Construir um povo, né? Que é o que o Bibo fala e vai ser a temática do próximo livro dele. E eu super concordo com o Bibo. Então, para a construção de um povo, é necessário que esse povo entenda o caráter do seu Deus, entenda o caráter do Criador, né? Entenda o caráter daquele que é soberano e absoluto sobre todas as coisas. Né? Então, para vocês verem o quanto Deus é... Gente, o Tiago, que é da igreja lá do Guilherme Carvalho, o Kuyper vai falar isso, acho que é o Kuyper que fala, né, que não há 1 centímetro no espaço do cosmos que Cristo não possa reivindicar como dele, né? Acho que é o Kuyper que fala isso. Acho que é o Kuyper, salvo engano, é o Kuyper. É ele mesmo. O Kuyper fala isso. Mas eu nunca li referência direta, eu sei que é ele. Não, eu tô lembrando que eu tô lembrando que eu li um livro recentemente sobre ele, e do grupo da ABC2 de Direito a gente falou, comentou sobre ele. Então, enfim, a vontade de Deus era sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. As leis de Deus, elas são absolutamente perfeitas, verdadeiras, enfim. Né? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa, seja no chat ou
seja no microfone, na câmera. Sem mais? Beleza. Galera, sexta-feira, depois de amanhã, nós temos mais reunião do DEFI, né? Dessa vez, com a linha temática História do Cristianismo, com ela, Manu Zérrima, que falará conosco sobre o tema O Poder dos Bispos. Nossa, o poder dos bispos? Como assim? Quer saber o que se trata? Então, não perca o nosso encontro sexta-feira. Vocês estão super convidados. Não esqueçam de divulgar o NEFI nas suas redes sociais e também nos grupos do WhatsApp, tá bom? Não percam mesmo, tá? Manu vai fazer chamada, faça, viu, Manu? Eu estarei presente, pode contar comigo, meu dedinho lá presente, tá? Conte conosco. E, pessoal, continuem divulgando o NEFI, nós temos muitas novidades para anunciar nos próximos dias, fiquem ligados, tem muita coisa boa e fazemos tudo isso com muito carinho, com muito amor para vocês, tá bom? Ajudem-nos a expandir cada vez mais a nossa comunidade de estudos, né? Onde nós discutimos nossas ideias, fazemos reflexões e, acima de tudo, aprendemos uns com os outros, né? Isso é que é o mais importante. Nós possamos compartilhar, né? Nós possamos nos servir cada vez mais da mesa. Amém? Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, Tiagão, Elaine, Pedro, Manu. Se Deus quiser, nos vemos na sexta-feira, tá bom, pessoal? E o slide desse encontro nós vamos disponibilizar lá no nosso grupo de participantes do WhatsApp. Beleza, galera? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.